Estamos de volta com o programa Brasil Cristão, ao vivo para todo o Brasil. Graças a Deus, você ligadinho conosco. Você sabe que você pode acompanhar o programa Brasil Cristão através do nosso canal de YouTube, né? Porque nossa programação está 24 horas no canal de YouTube. Eu vou ensinar você o caminho para você chegar lá. Entrou no canal da Rede Século XXI lá no YouTube, busca lá onde está escrito canais, desce e clica em TV ao vivo. Aí você acompanha a programação ao vivo, né, simultaneamente. Na hora ali, ó, você acompanha, não é VT, não é gravado, não. Você pode acompanhar e compartilhar o link para que a sua família e tantas outras pessoas que estão em cidades que não pegam o sinal possam acompanhar também, tá bom? Está participando conosco? Hoje nós estamos falando sobre os sacerdotes que mudaram, né, que deixaram para nós histórias, que mudaram a nossa história, que fizeram parte da nossa história. Participe conosco através do nosso telefone do WhatsApp, muitos pedidos de oração chegando aqui, ó. Você pode enviar a sua mensagem, seu carinho também para o seu pároco hoje. Eles estão precisando do nosso apoio, né, e da nossa presença, que seja aqui no Brasil Cristão. 19997169915. E eu vou acolher aqui Diácono Eric, né, está aqui comigo. Hoje, graças a Deus, a gente está trazendo o Eclésia hoje aqui no Brasil Cristão. Já falamos no primeiro bloco sobre São João Maria Vianney com o Padre Guido, né, nosso querido também, né, Diácono? E eu vou acolher aqui, Eric, a Catarina da Silva Ascurra, de Santa Catarina, que se tornou uma sócia comprometida agora, legal. Não é? Entendeu a missão de evangelizar que nós temos. Muito obrigada, querida. E também a Terezinha Zermiani, de Timbu, Santa Catarina, se tornou sócio. Quer ser um sócio dessa obra? Quer evangelizar conosco? Ligue para nós, 193871-9620. Vamos dar de presente isso hoje para o Padre Eduardo, né? Nesse dia do Padre aí, se tornar um sócio dessa obra, né? É verdade, né? É difícil a gente manter um trabalho de evangelização como esse, mas graças a Deus, como pessoas como essas nossas amigas que se tornaram sócias, é possível a gente levar adiante esse desafio bonito, né, da evangelização pelos meios de comunicação. Essa empreitada de evangelizar. Agora nós vamos falar da vida de um beato. É outro santo, não é? Um beato, só que esse tem cheirinho, é um cheirinho que a gente conhece, né? Pisou nas nossas terras, comeu arroz com feijão. Nós vamos falar do beato Padre Donizete Tavares. E, Eric, antes de nós conversarmos aqui a respeito desse beato que marcou a história do Brasil, vamos assistir juntos um VT que nós temos falando um pouquinho mais sobre a vida dele. Olha só. A cidade de Tambaú, conhecida por muitos romeiros como o início da caminhada da fé, agora tem outro motivo para ser lembrada. A cidade pequena e tranquila carrega em sua história a missão do novo beato, Padre Donizete. Nascido em Cássia, Minas Gerais, em 3 de janeiro de 1882, Padre Donizete foi para Tambaú como vigário em 1926 e lá ficou. Um homem apreciador de boa música, Padre Donizete teve uma banda muito conhecida na cidade. E além de líder musical e espiritual, o padre também teve um grande papel nos direitos dos cidadãos. E Tambaú, então, recebeu o Padre Donizete com a criação desse círculo operário de uma maneira muito importante. Por quê? Na época, não haviam leis trabalhistas no país. O Padre Donizete foi um dos precursores das leis trabalhistas, porque quando Getúlio Vargas foi promulgar a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ele mandou um emissário a Tambaú para conversar com o Padre Donizete. A fama que ele defendia o trabalhador e tudo aquilo que ele defendeu em Vargem Grande do Sul e em Tambaú fez parte da CLT. Além dos marcos sociais, Padre Donizete deixou como herança aos tambauenses a fé, em forma de santuário de Nossa Senhora Aparecida. O santuário de Nossa Senhora Aparecida, ele foi construído após a morte do Padre Donizete. Em vida, quando o Padre Donizete estava aqui, aonde está esse santuário hoje, era a igreja de São José.
Após a sua morte, então foi construído este santuário para realizar um grande sonho que ele tinha. O Padre Donizete, ele é reconhecido por todos nós como um apóstolo da acolhida. Nós temos consciência que hoje a acolhida é tudo dentro da nossa igreja. E o Padre Donizete, como um bom mineiro, era muito acolhedor. E nós assumimos essa proposta de acolhimento aqui dentro da vivência do nosso santuário. É seguindo essa missão de acolhimento que a igreja exerce o seu papel. Aqui no santuário nós temos um trabalho de coletar os depoimentos que as pessoas deixam aqui para nós. E no ano de 2009, nós realizamos o fechamento do processo diocesano do Padre Donizete e o encaminhamento para a Congregação da Causa dos Santos no Vaticano. E após 10 anos do fechamento desse processo diocesano, nós temos a graça de celebrar a beatificação do Padre Donizete. A palavra beato significa bem-aventurado. Então a igreja mostra para nós que o Padre Donizete é um bem-aventurado, um homem feliz. Ao lado do santuário fica a casa em que o Padre Donizete viveu e que hoje é um museu visitado por milhares de pessoas de todo o mundo. As pessoas, devotos, fiéis, religiosos, visitam essa casa porque aqui encontram todos os móveis utilizados pelo Padre Donizete, utensílios, e também neste local são depositados os objetos de graças alcançadas pelas pessoas. Para os tambauenses, é um local de visitação constante, né? Eles visitam muito a residência, rezam, fazem as orações, os seus pedidos e também agradecimentos. E a gente recebe graças e bênçãos através dele a vida toda, né? Sempre que necessita, a gente faz as orações, faz o pedido e depois o agradecimento por alcançar essas graças. Graças essas que ganham espaço na então Casa do Beato, juntamente com memórias muito especiais, como a famosa janela de bênçãos, usada pelo padre quando já tinha mais idade, e palco de sua última bênção em 30 de maio de 1955. Padre Donizete faleceu em junho de 1961 e foi sepultado no cemitério municipal de Tambaú. O hoje mausoléu é outro local de visitação constante de fiéis que pedem a intercessão do bem-aventurado através das gotículas de água consideradas santas no tampo da cova. Tânia mora perto do local e por isso aproveita para ir todos os dias pedir e agradecer as intercessões do Padre Donizete. O avô da minha mãe, né, ajudava o Padre Donizete, presenciou muita coisa. Minha mãe também já tinha, presenciou, até deu depoimento dela já em algumas coisas de graça do Padre Donizete. E então a gente também tem essa fé, né? Essa fé que move montanhas e marca a vida de quem o procura. Carlos é ajudante de limpeza da Praça Padre Donizete e passa seus dias vendo diversas pessoas agradecidas pelo padre, mas ele mesmo leva consigo um testemunho emocionante. Eu não andava, né? Aí a minha mãe me trouxe aqui no Padre Donizete para ver se eu conseguisse, se eu voltava a andar, tudo. Aí foi onde que eu comecei a andar. Andava de bicicleta, agora eu ando de bicicleta, faço de tudo.
tantas graças recebidas que durante o trabalho de documentação de graças da comunidade, uma se destacou. E foi o milagre reconhecido no dia 8 de abril de 2019 que possibilitou a beatificação do Padre Donizete. Um menino que nasceu com o pé torto congênito e a mãe pediu a graça para o Padre Donizete e ele ficou restabelecido da sua enfermidade. Bruno Oliveira, hoje adolescente, não se lembra de como foi o milagre, mas sabe muito bem a importância da fé. A minha bisavó, ela sempre falou do Padre Donizete para minha mãe, e aí a gente foi criando essa devoção, e na hora do aperto minha mãe lembrou dele, lembrou da devoção que a minha avó também tinha por ele, pediu com toda a sua fé e aconteceu. O Bruno, ele nasceu com o pé torto congênito e eu sabia de toda a dificuldade que eu ia passar, né, de tudo que eu ia ter que passar, botinha, ele ia ter um longo tratamento. E eu, então, naquele dia, sabendo de tudo isso que eu ia passar, ele já tinha 4 meses, o Bruno, eu lembrei do que minha avó falava, e então eu ajoelhei, eu pus o Bruno para dormir, ajoelhei, pedi para o Padre Donizete, na verdade implorei para o Padre Donizete, com toda a fé e com toda a confiança. Eu pensava nisso que a minha avó falava e eu falei, eu tenho certeza que ele vai pedir, ela vai fazer. E aí na noite, eu pedi à noite, no dia, a hora que amanheceu, que eu fui trocar o Bruno, ele estava com o pé retinho, o pé certinho. O que aconteceu para mim, né, e claro para todos os fiéis, foi muito extraordinário. Agora, se tratando de dentro da minha casa, né, da família, da fé da gente, é a união, né? É a maior parte, o maior fato que aconteceu foi a união por um fato assim que eu não acreditava muito, né? E depois disso não tem como não acreditar. O que para nós é inexplicável, o Padre Donizete já dizia. Para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Mas para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Claro que o milagre do menino Bruno é o mais recente deles, mas não podemos deixar de relembrar alguns milagres, como o milagre da corrente, disposto no museu contando a história de uma mulher que, por desilusão amorosa, passou a ter reações extremamente agressivas, sendo assim acorrentada pela própria família. Em um ato de desespero, a família levou a mulher para uma bênção com o Padre Donizete. Assim que o bem-aventurado iniciou a bênção, as correntes se desfizeram e a jovem passou a se comportar normalmente. Outro milagre que enche os corações dos fiéis é a cura do menino Braguinha em janeiro de 1955. Quando José Alexandre Braga, portador de uma enfermidade chamada osteocondrite, tinha apenas 5 anos. O menino, que antes não conseguia andar, após receber a bênção do padre, pôde brincar e correr como toda criança saudável. Esse milagre foi documentado no filme O Poder da Fé, que estava sendo gravado justamente na mesma época. Eu que não acreditava, para ver se é verdade ou não, convidei meus conhecidos, meus parentes, meus irmãos, com destino a Tambaú saímos de caminhão.
Dentre todos os outros milagres, teve mais um que serviu de inspiração para uma obra popular. Foi o milagre da velha milionária, que após uma graça recebida pelo padre Donizete, tinha a simples missão de entregar o seu colar de ouro à primeira pessoa encontrada no caminho, mas que por uma questão de luxo, acabou não o fazendo, de maneira que o seu milagre regrediu. No meio da multidão, tirou seu colar de ouro e chorando de emoção, quis entregar para o padre para mostrar... Mais tarde, padre Donizete explicou àquela senhora que, na verdade, a mulher que havia passado por ela na estrada era Nossa Senhora Aparecida. Essa história ficou tão marcante que foi contada pela primeira vez em forma de música pela dupla Palmeira e Biá, sendo regravada mais tarde por outros inúmeros artistas. Mais adiante a véia rica viu suas pernas enfraquecidas, portando de... E é nesse momento de alegria pela beatificação do padre Donizete que devemos lembrar de todas as graças concedidas por esse bem-aventurado. A pretinha que você viu era a Senhora Aparecida. Que história linda, não é? Aqui, em terras brasileiras, não é? Como que uma luz acesa ilumina a sua volta, ilumina todos e vai tocando os corações, e tantos milagres extraordinários podemos contemplar ali nessa história. Eric, nós temos outras histórias para contar do padre Donizete, né, que você conhece bem, mas antes da gente continuar, vamos dar uma olhada nas mensagens, que está chegando mensagem para a gente do WhatsApp. Vamos ver quem está conosco. A Maria Salete, boa tarde, Drique Diácono Eric Módulo. Parabéns para todos os padres do mundo inteiro. Que Jesus e Nossa Senhora abençoe a todos. Um grande abraço, parabéns aos padres. Muito bem, Maria. Maria Raimunda, oi Drica e Diácono Eric, boa tarde. Sou de Manaus, Amazônia, olha que linda. Sou nova sócia da Associação do Senhor Jesus. Peço orações por todos os padres da século XXI e todos os padres do nosso estado do Amazonas, em especial pela alma do padre que me batizou. Muito bem, fez minha primeira comunhão, faz 7 anos de falecimento, né, do padre que ela está pedindo, mas hoje rezo pelos nossos padres, Valdecir e o padre Luiz, da nossa paróquia de São Geraldo. Parabéns para todos os sacerdotes do mundo inteiro. Muito bem, Maria Raimundo, muito obrigada pela sua participação. O povo parabenizando os sacerdotes aí. E o padre Donizete, né, Eric? O padre Donizete, Beato Padre Donizete, é um gigante, né? Não só em terras brasileiras, como aqui do nosso lado, né? No interior de São Paulo, é muito conhecido o padre Donizete, pois ele viveu em Tambaú, né? Perto da região do estado de São Paulo, que divide com o sul de Minas. E eu, por exemplo, nasci na cidade do lado, né, de Tambaú, na cidade de Mococa. Já conhecia a história dele há muito tempo? Eu sempre ouço assim, histórias dos mais antigos, né, até mesmo da minha família, que tinha alguma referência. Conhecia a história do padre Donizete, diocese de São João da Boa Vista, né, diocese que eu nasci, que eu fui batizado. Né, a honra de ter um beato, inclusive, na mesma diocese que você nasceu, já é legal, né? Demais. E o beato padre Donizete, que foi recentemente beatificado em novembro de 2019, após percorrer todo o caminho, né, o crivo, né, de documentação, de apresentar para a igreja, até na matéria que apresentamos, a criança lá, o Bruno, né, que teve esse problema, né, com as suas pernas, que foi recuperado pela intercessão de padre Donizete, apresenta para a igreja e depois a igreja dá o aval, olha, aqui tem um milagre, já estamos seguros, né? Então o Santo Padre o Papa autoriza a beatificação, que foi feita aqui em Tambaú. Mas quando o padre Donizete chegou em Tambaú, que foi em 1926, ele foi ordenado em 1908, chegou em Tambaú em 1926, passou antes por Vargem Grande do Sul, passou inclusive aqui na Arquidiocese de Campinas, cidade de Jaguariúna, Dom Nery, né? Dom Nery, que foi o primeiro bispo de Campinas, né, que inclusive organizou a vida dele a vida do padre Donizete nos primeiros anos ali de consagrado e depois diácono e padre. Em 1926, quando ele chega em Tambaú, ele era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele compra uma imagem da Senhora Aparecida,
né, que chega pela estação, até a estação ferroviária lá em Tambaú, e o povo vai fazer procissão da estação ferroviária até a igreja de Santo Antônio, que era a igreja que o padre Donizete trabalhava. Só que, até aí ele com a imagem da Senhora Aparecida, bem famosa a história, a relação dele com essa imagem da Senhora Aparecida. Só que estava um dia de chuva muito grande, o povo ficou com medo de estragar a imagem que acabava de chegar. E ele ordenou, falou assim, não, pode continuar a procissão, não tenham medo. E ali abriu um clarão no céu naquela procissão, que a procissão chegou sem nenhuma chuva até o santuário, né? E ali já impressionou todo mundo. Opa, tem alguma coisa aqui, esse padre é diferente. Ele tinha acabado de chegar ali. Tinha acabado de chegar. Nossa, já chega fazendo milagre. E essa mesma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que depois da morte dele, como foi explicado na matéria, foi construído um santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem que nós vimos há pouco aqui ao lado do padre Donizete, em uma outra ocasião, né, numa igreja que pegou fogo, a igreja estava pegando fogo, estava em chamas, e ele, devotíssimo de Senhora Aparecida, nem pensou duas vezes, entrou no meio das chamas para salvar a imagem. E a imagem estava intacta. E nem ele também se queimou. Nem ele se queimou e a imagem da Nossa Senhora Aparecida permaneceu intacta, apesar do incêndio que destruiu toda a igreja. E essa imagem, né, que ele venerava de Nossa Senhora Aparecida como um bom brasileiro que era, um bom sacerdote brasileiro, mineiro que era, vivia no interior de São Paulo. É tão bonita essa tradição enraizada, devoção à Nossa Senhora Aparecida aqui no meio. E está aqui um grande exemplo que não só serviu a igreja, como se santificou através disso. Agora, os dons extraordinários que foi agraciado, o padre Donizete, chamou a atenção, é algo sensacional. Mas a santidade não está na expressão do dom em si, até porque tem vários santos na igreja que não realizaram milagres extraordinários. A gente costuma falar taumaturgo, né, que é o tipo de santo que testemunha milagres extraordinários. Mas é o caso do padre Donizete. Ele teve muito. Ele dava uma bênção ali daquela janela que nós vimos ali no documentário que você viu. E aí eu digo, muitas pessoas no Brasil, Eric, talvez não conheciam até hoje o padre Donizete, né? O bem-aventurado padre Donizete. Estão conhecendo agora, por causa do Brasil Cristão e a Rede Século XXI também levando. Então ele dava uma bênção ali e os milagres aconteciam no meio do povo que estava ali embaixo. Então, são dezenas e dezenas e dezenas de milagres, de graças alcançadas, né? Como a gente viu pelas imagens, pessoas que deixam lá suas muletas. Engraçado, porque assim, na prática, ele celebrava a missa, atendia a confissão e dava uma bênção, que a bênção precisou ser pública, porque via gente não cabia dentro da igreja, né? Não tinha como, no Brasil inteiro. No final da vida, já naquela janela que a gente mostrou. E aí tem os milagres mais conhecidos, como o da corrente, né? Dessa moça problemática, que a família acabou acorrentando, porque não sabia lidar com aquela situação, não sabemos se era um problema psiquiátrico, o que era. Acontece que diante do padre da bênção, a corrente se desfaz e ela se acalma e toca a vida normal da senhora. A corrente se quebra e a pessoa é curada. A pessoa é curada, a pessoa é curada. O milagre do Braguinha, que é famoso desse menino, que também, assim como o Bruno, que recebeu o milagre que permitiu a beatificação. O Bruno era do pé que nasceu, né, torto. Isso. E o Braguinha, aquele que carrega o aparelho ali nas pernas. Tinha um problema muito sério, tá aí a foto dele, né? E engraçado que ele pediu para os pais, ele morava em Guaranese, ali no sul de Minas, e pediu para os pais, mãe, pai, me leva até a cidade de Tambaú, que lá tem um padre que vai me curar. E eu vou conseguir andar. Né? E aquela história meio estranha, tem alguns romeiros ali, os pais ouvindo que alguns romeiros estavam dirigindo a Tambaú, porque a fama de santidade do padre Donizete já aumentava. Leva o Braguinha até lá, né? Esse menino ficou conhecido como Braguinha. E aí ele recebe a bênção nessa bênção pública e não só foi curado, né? Não teve nenhum problema, passou a andar normalmente, né? Saiu carregando ali exatamente, né? O aparelho, né? E o Braguinha não só conseguiu aquela bênção, como tempo depois, né? Deram uma bola de futebol para ele gostou da coisa, ele virou jogador profissional. Olha aí, gente. Ele chegou a atuar como jogador profissional, o Braguinha. Coisa né? Que recebeu essa bênção do padre Donizete. Agora, outros sinais desses gigantes que a gente vê, parece que a gente vê só lá longe, na época da Idade Média, como Santo Antônio, como Francisco Xavier, que é verdade que aconteceu com eles na Idade Média, quando a gente olha na nossa geração, dá mais segurança ainda para acreditar no testemunho da igreja, que de geração em geração vai ensinando os seus filhos e vai apontando esses sinais, esses exemplos de santidade, esses dons extraordinários. A gente não pode deixar de mostrar, e aí eu falo para você que é pai, você que é mãe,
não é? Tenha o hábito de mostrar a vida de santos para os seus filhos. Os avós que gostam de contar histórias, pega um livro de santo, uma vida de santo e conta os feitos de Deus na vida dessa pessoa. Isso vai contagiando ali, né, Érica, a vida desses santos. E quando a gente olha coisas extraordinárias, como aconteceu com o padre Donizete, por exemplo, a ponto de acontecer bilocação, está em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso que eu ia perguntar, porque além do dom de cura ali, que ele tinha extraordinário, se tinha outros dons carismáticos também. Esse negócio da bilocação, quando a gente olha para a vida dos santos, aconteceu com o Frei Galvão, aconteceu com o Santo Antônio, aconteceu com o Padre Pio, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Padre Pio, e aconteceu com o Padre Donizete. Ele estava celebrando a missa no santuário e esteve no outro lado da cidade, num leilão ao mesmo tempo, documentado, testemunhado por todo mundo certinho. E as pessoas, peraí, o senhor está aqui, está lá? Leilão. Pois é, porque ele tinha muito essa questão dos trabalhos para arrecadar fundos para suas obras sociais, que ele tinha muito presente essa questão das obras sociais. E isso é uma coisa que deve chamar a nossa atenção, como eles estavam inseridos na vida da comunidade, nas necessidades da vida da comunidade, né? E ele começa ali o documentário com um senhor falando que ele estava vendo ali leis trabalhistas ali, não é? Exatamente, ele era muito inserido nisso, foi perseguido por isso, né? Pois queria aplicar, obviamente, a justiça, né? Queria aplicar os valores cristãos naquela discussão também que era importantíssima para aquelas pessoas que foram atendidas pelo ministério do padre Donizete. E tem um sinal muito bonito que aconteceu também, que só acontece na vida desses santos maravilhosos, gigantes, né? Que a igreja já reconheceu, no caso dele, o beato Donizete Tavares de Lima, foi que na Semana Santa de 1958, né, durante a pregação da Sexta-feira Santa, ele levitou na frente de toda a comunidade, cerca de 80 centímetros do chão. Entrou em êxtase, levitou na frente de todo mundo, isso está documentado. No ano de 1958 aconteceu, e não vai ser difícil a gente encontrar algum testemunho, alguém que testemunhou que estava lá, porque faz parte da nossa geração, muito próximo da gente, né? Então, assim, o padre Donizete Tavares de Lima é um gigante na qual a igreja já reconheceu a santidade, é um desses exemplos de sacerdotes santos, muito zeloso, devoto da Virgem Maria, ou seja, um padre fiel ao seu ministério, que acreditava e que Deus agraciou o padre Donizete com imensos dons extraordinários a serviço, hein? O dom é sempre para os outros, o dom é a serviço. O padre Donizete morreu em 1961, pertinho da nossa geração, deu a última bênção em 1955, teve até uma intervenção do governador do estado na época, que era o Jânio Quadros, que estava preocupado com a estrutura da cidade de Tambaú, que não suportava mais tantos fiéis daquele jeito. Falou, esse negócio de bênção pública tem que acabar, proibiu. A última foi em 1955. Essa bênção foi gravada, a gente encontra essa bênção na internet, tem gravada. Vamos ouvir agora, então, já que você está tocando aí nesse assunto, ó, você que está em casa agora, para tudo, aumenta aí o som. Vamos ouvir um pedacinho da bênção do padre Donizete para nós escutarmos a sua voz e que essa bênção nos abençoe mesmo e nos agracie nas nossas necessidades aqui. Dottore nostri, nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus versam transus creatura exista, presimo legem, et unam tantium tuam, et sapescite a ser Cristo, Domino nostro, Amém. Benedictio omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, morte semper. Amém. A bênção em latim, Amém, né? Em latim, 1955, dando a bênção, que foi a última bênção pública. E era bonito, um costume que durante essas bênçãos públicas, organizavam lá na cidade um pequeno avião que sobrevoava a multidão soltando pétalas de rosa, né, sobre a multidão, que ficou um sinal conhecido daquelas bênçãos públicas. Na beatificação do padre Donizete, que aconteceu o ano passado, em novembro de 2019, tá ali uma imagem, ó. O que eles fizeram? O helicóptero soltando as pétalas. Para lembrar esse sinal bonito, esse carinho de Deus, essas pétalas de rosas, foram jogadas sobre a multidão que estavam acompanhando a beatificação dele. Ô, Érica, eu estou pensando em quem mora aqui no estado de São Paulo todo. Agora vou falar para quem mora no estado de São Paulo para visitar a cidade do padre Donizete. Não está longe. Tem que ir lá, o estado de São Paulo ali, estado de São Paulo, Minas Gerais, até Goiás. Não é longe, sabe? Na região do sul de Minas. Um lugar de fácil acesso. Vamos falar de novo o nome da cidade? Tambaú, cidade de Tambaú. Tambaú, mas aí é São Paulo. Tambaú, interior de São Paulo, embora ele nasceu em Minas Gerais, Isso. Não é mesmo? Gente, é outro exemplo para nós seguirmos, não é? Os nossos sacerdotes, pedir a intercessão do padre Donizete para os nossos sacerdotes. Érica, eu queria fazer uma última pergunta antes da gente ir para o intervalo.
ele está em processo de beatificação. Não, ele já foi beatificado. Perdão. Ele já foi beatificado, isso, é bem-aventurado, agora ele vai ser santo, vai se tornar santo. A igreja vai declarar, né, ele santo. O que falta? Você sabe desse processo? É assim, depois que tem um processo diocesano, que encerra a parte da documentação, tudo mais, da comprovação que o corpo realmente existe, que a pessoa existiu e tudo mais, esse material é enviado para Roma, existe uma comissão específica em Roma, que vai continuar esse processo. Uma vez que reconhece esse processo, ele é declarado venerável. Primeira fase diocesana é declarado servo de Deus, depois venerável. Na fase de venerável, depois desse período, aguarda-se um milagre comprovado, e realmente comprovado, com um crivo científico muito rigoroso, que já aconteceu no caso do padre Donizete, que foi do garoto Bruno que nós mostramos. Sim. Esse milagre, uma vez que foi aprovado e reconhecido pela intercessão do candidato, né, aos altares, a igreja permite a beatificação, já aconteceu, foi beatificado. Agora, encerra esse processo, desde aquele período então, nós pedimos que aconteça um outro milagre pela intercessão do beato padre Donizete e que se a igreja reconhecer que ali se trata de um milagre extraordinário, de uma ação de Deus extraordinária, sobre a intercessão, né, dos seus santos, no caso do padre Donizete, ele pode ser canonizado. E uma vez que ele for canonizado, qual que é a diferença de beato para o santo? O beato é o culto local. Né? Na Diocese de São João da Boa Vista, no Brasil, é possível ter imagens do beato, paróquia dedicada a ele, etc. Depois que ele é tornado, que ele é canonizado, que ele é se tornado santo, podemos chamar ele de santo, ele pode ter culto na igreja do mundo inteiro. Então pode ter uma paróquia dedicada a ele em qualquer lugar do mundo. Essa, basicamente, é a diferença. Que ele está no céu e já é santo, não tem a dúvida. Com certeza. Atualmente, nesse processo de agora até ele está esperando só a declaração oficial, etapa, né, dessa última etapa, para ele então espalhar aí essa vida, né, esse perfume de santidade de um brasileiro, hein, gente? Mais um brasileiro nos altares do Senhor Padre Donizete. Agora sim, vamos fazer um intervalo. Já nós voltamos, vamos falar no próximo bloco do grande Padre Pio. Já a gente volta.